Alô, teste, testando. Alô, teste. Muito bem, caros internautas, vamos para mais este Hangout com este curso de espanhol, vídeo 1. Então vamos aí das estruturas mais simples do idioma, como começa todo um curso de língua estrangeira, e depois aos poucos, de uma forma crescente, adentrando as formas mais complexas e aprofundadas do idioma, ok? E desta maneira nós vamos nos familiarizando com os sons, fonemas e estrutura linguística desses idiomas. Então vamos lá. Vou tirar o vídeo para a gente não ficar com a voz quebrando, ok? Conversación. Yo soy un estudiante, me llamo Juan. Él es un estudiante, se llama Pedro. ¿Qué es Pedro? Pedro es un estudiante. Pedro es un estudiante. Yo soy una estudiante. Me llamo María. Ella es una estudiante. Se llama Ana. ¿Qué es María? ¿Qué es María? María es una estudiante. María es una estudiante. Buenos días, Juan. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás, Carlos? Estoy bien. ¿Y cómo está Pedro? ¿Está bien? ¿Cómo está Carmen? ¿Está bien? ¿Cómo estás, Carlos? Estoy bien. ¿Y cómo está Pedro? Está bien. ¿Cómo está Carmen? Está bien. Carlos, ¿a dónde vas? Yo me voy a la universidad. ¿Y tú? Yo me voy a casa. Carlos, ¿a dónde vas? Yo me voy a la universidad. ¿Y tú? Yo me voy a casa. ¿A dónde va Pedro? ¿Va al cine? ¿A dónde va Ana? ¿Va a correos? ¿A dónde va Pedro? ¿Va al cine? ¿A dónde va Ana? ¿Va a correos? ¿A dónde vais? Vamos a correos. ¿A dónde van Juan y María? Van al cine. ¿A dónde vais? Vamos a correos. ¿A dónde van Juan y María? Van al cine. Oye, ¿qué haces ahora? Me voy a casa. Oye, Pedro, ¿qué haces ahora? Va a casa de Carlos. Oye, Ana, ¿qué hace ahora? Va a correos. Oye, Juan, ¿qué hacen ahora? Van al cine. Oye, Carmen y Ana, ¿qué hacen ahora? Van a casa de María. Oye, ¿qué haces ahora? Me voy a casa. Oye, Pedro, ¿qué hace ahora? Va a casa de Carlos. Oye, ¿qué hace Ana ahora? Va a correos. Oye, Juan y María, ¿qué hacen ahora? Van al cine. Oye, Carmen y Ana, ¿qué hacen ahora? Van a casa de María. Oye, ¿qué haces ahora? Me voy a casa. ¿Dónde vives? Vivo en la calle Cervantes, número 10. ¿Dónde vive María? Vive en la calle Velázquez, número 3. Oye, ¿qué haces ahora? Me voy a casa. ¿Dónde vives? Vivo en la calle Cervantes, número 10. ¿Dónde vive María? Vive en la calle Velázquez, número 3. Vocabulario, unidad. Vocabulario A, agua, agua, águila, águia, ahora, agora, bien, bem, buenos días, hola, bom dia, hoy, calle, rua, Cervantes, escritor espanhol,
autor de Dom Quixote de la Mancha. Cine, cinema. Como, como. Conhecimento, conhecimento. Contento, contente. Correio, correio. 10, 10. Divertido, divertido. Donde? Onde. Ele, o. Ele com acento, ele. Então, ele sem acento, artigo masculino singular. Ele com acento, pronome terceira pessoa do singular masculino. Ella, ela. Ellos, eles. En casa de, em ou na casa de. Encantado, muito prazer. De conhecer-lhe, em conhecê-lo, conhecê-la. Escuela, escola. Estudiante, estudante. Estou, estás bem? Estou, estás bem? Fácil, fácil. Gracias, obrigado. Hacha, machado. Olá, oi. Lá, a. Livro, livro. Bom, é bem bom lembrar que esse livro em espanhol é grafado com a letra B e nós com a letra V, né? Mano, mão. Me. Muy, muito. Niño, menino. Nosotros, nós. Que, o que. Quem, quem. Senhor, senhor. Si, acentuado, sim. Três, três. Tu, acentuado, tu, você. Um. Una, una. Uno, um. Vosotros, vós, vós, vocês. Vuestra, vossa. Vuestro, vosso. E. E tu, e você. Eu, eu. Né? Verbos. Hacer, fazer. Ir, ir. Chamar-se, chamar-se. Apresentar-se, apresentar-se. Ser, ser. Vivir, viver, né? Então, esses vocabulários aí, então, começam a servir para nós incrementar o nosso repertório e irmos adiante, ok? Ele, sem acento, é a forma de artigo definido masculino singular. Exemplo, el niño, o menino, el estudiante, o estudante, el libro, o livro. Lá é a forma do artigo definido feminino singular. Exemplo, la niña, a menina, la estudiante, a estudante, la mano, a mão, diante de palavras começadas com A tônico, água, águia assume a forma el água, a água, el águila, a águia. Lo é a forma do artigo neutro, não tem plural. Deve ser colocado antes de adjetivos usados na forma masculina, com valor de substantivo abstrato. Exemplo, lo bueno, a bondade, lo fácil, a facilidade, lo divertido, algo divertido. Una são as formas singulares do artigo indefinido. É usado junto a substantivos de gênero masculino. Exemplo, livro, estudiante, estudante. Una usa-se junto de substantivos de gêneros femininos. Exemplo, una calle, uma rua. Una mano, uma mão. Diante de palavras que começam com A tônico, elimina-se a vogal. Una águila, uma águia. Una hacha, um machado. Então é bom lembrar que alguns monossílabos acentuados e não acentuados em espanhol podem ter significados diferentes. Tu, acentuado é tu, e tu sem acento é pronome possessivo teu. Si, com acento, advérbio afirmativo sim. Si, sem acento, seria a partícula condicional, né? E então é bom lembrarmos que essas situações existem e são praticamente
10 monossílabos ou coisa desse tipo em espanhol que são idênticos e só mudam por questão de um acento. 10 monossílabos, entre monossílabos e dissílabos, nós devemos ter uns 10 casos desse tipo que mudam os significados por causa de acentuação e não acentuação. Nós observamos que a letra V em espanhol se pronuncia como o nosso B, né? Então, palavras grafadas com V vão ter o som para nós de B. Vuestra, vosso, vossa, né? Vuestro, vosso, tá? Vosotros, vós, né? Vocês, aí por diante. E tomamos cuidado que alguns verbos em português que tem praticamente a partícula, a prótese A, perde-se no espanhol. Por exemplo, o verbo apresentar, espanhol é presentar, ou seja, perde o A protético aí, né? Então vamos adiante aí. En la calle. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Yo estoy muy bien, gracias. Oye, ¿qué haces ahora? Me voy a casa. ¿Dónde vives? Vivo en la calle Velázquez, número 8. Buenos días, Carlos. Buenos días, ¿qué tal? Bien, gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Bien. Buenos días, señor Marinés. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenos días, señor. Permítame que me presente. Yo soy Juan Martínez. Buenos días, señor Martínez. Encantado de conocerle. Observando também que geralmente R final em espanhol costuma vibrar a língua, né? Vivir, conhecer. Então, precisamos tomar certas cautelas, que cada idioma tem as suas particularidades e nós precisamos respeitá-los, esses idiomatismos, né? Gramática. Pronombres personales, sujeto, singular, plural. Tomarmos cuidado também com a finalização em L. Para nós é diferente de U. Nós não fazemos diferença entre mal com L e mal com U. Justamente em espanhol, L é L e U é U. Então, plural, mal. Yo soy un estudiante. Tú, acentuado porque é pronome, vas a la universidad. Usted va a Aranjuez. Él se llama Pedro. Él acentuado. Ella se llama María. Nosotros vamos al cine. Vosotros vais al correos. Ustedes viven en Madrid. Ellos van a la universidad. Ellas van a casa de María. Observar que usted e ustedes são pronomes de tratamento formal para senhor e senhora. Usted corresponde ao singular e equivale à terceira pessoa do singular. Ustedes equivale os senhores às senhoras, né? Plural, e equivalem a terceiras pessoas do plural. Na língua espanhola, o sujeito do verbo que indica a ação pode ser expresso por um substantivo, um pronome pessoal com função de sujeito, ou pode não ser expresso, como acontece na maioria das vezes. Neste caso, ele será deduzido da situação e dos interlocutores do diálogo. No quadro aparecem os pronomes pessoais com função de sujeito especificamente. Então, geralmente, os pronomes não aparecem muito, não são muito presentes na língua espanhola, né? Se omitem muito o uso e você acaba sabendo em que situação que é o pronome pessoal, de acordo com a desinência, número, singular, plural, etc, etc. Portanto, é importante conhecer bem e dominar bem os verbos em espanhol. Yo é pronome da primeira pessoa do singular masculino ou feminino, corresponde a eu. Tu, acentuado, é pronome de segunda pessoa do singular masculino ou feminino e corresponde a tu. Usted é pronome da segunda pessoa do singular masculino ou feminino, usado no tratamento de cortesia com a forma verbal na terceira pessoa do singular e corresponde a senhor no tratamento de cortesia. Na linguagem escrita, costuma ser abreviado com UD. Ele, acentuado, é o pronome de terceira pessoa do singular e corresponde a ele. Ella
é pronome da terceira pessoa do singular feminino e corresponde a ela. Nosotros é pronome da primeira pessoa do plural masculino e corresponde a nós. A forma feminina é nosotras. Vosotros é pronome da segunda pessoa do plural masculino e corresponde a vós. A forma feminina é vosotras. Ustedes é pronome da segunda pessoa do plural masculino ou feminino, usado no tratamento de cortesia com a forma verbal na terceira pessoa do plural. Corresponde a vocês. Na linguagem escrita, costuma ser abreviado com ustedes, UDS. Verbo ser presente verbo ser presente de indicativo. Yo soy estudiante. Pedro es un estudiante. María es una estudiante. O verbo espanhol ser desempenha duas funções. Integra os predicados nominais, isto é, precede o substantivo ou adjetivo que qualifica o sujeito da frase e serve de auxiliar na construção passiva. No quadro acima, ele aparece na primeira das duas funções. Verbos em IR, presente de indicativo, vivir, yo vivo en la calle Cervantes número 3. Tú vives en la calle Cervantes número 3. María vive en la calle Cervantes número 3. Pedro vive en la calle Cervantes número 3. E é bom lembrar que em espanhol também não existe o fonema Z, né? E não existe o dígrafo SS. E também a letra Z não terá jamais significado de Z, mas terá um correspondente ao TH do inglês, né? Então nós podemos ver que geralmente não vai existir fonema Z de forma alguma em espanhol. Na língua espanhola, os verbos são divididos em 3 grupos, dependendo da sua desinência no infinitivo. Num deles, os verbos terminam em IR, em vivir, partir. Apresentamos as formas de primeira e segunda e terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Verbo ir, presente de indicativo, yo voy a la escuela, tú vas a correos, usted va a correos, él va a casa de María, ella va a casa de María, nosotros vamos al cine, vamos, bem aberto, né? Vamos. Vosotros vais a casa de Pedro, ustedes van a casa de Pedro, ellos van a casa de Carlos, ellas van a casa de Carlos. O verbo ir em espanhol é regular, são irregulares os verbos que em alguns tempos e modos modificam não apenas a desinência, isto é, a parte de que muda dependendo da pessoa, do número, do tempo e do modo do verbo, mas também o radical, a parte do verbo que normalmente é invariável. O verbo ir em espanhol costuma ser usado em diferentes contextos, em cada um dos quais assume um significado. Nesta unidade, aparece no contexto yo voy a la escuela, no significado básico de movimento. Verbo estar presente de indicativo. Yo estoy contento, tú estás contento, María está contenta, Juan está contento. ¿Cómo estás, Pedro? Estoy bien, gracias. Oye, ¿a dónde vas ahora? Voy a casa de María. ¿Vais a Aranjuez el domingo? Sí, el domingo vamos a Aranjuez. ¿Y tú? No, yo no voy a Aranjuez. Voy al cine con Carlos. ¿A dónde va Carlos? Carlos va a Londres. ¿Habla inglés? Sí, habla inglés. ¿También habla italiano? No, no habla italiano. ¿A dónde va Ana? Ana va a Roma. ¿Habla italiano? Sí, hablo italiano. ¿También habla inglés? No, no habla inglés. ¿El señor Martínez es profesor? No, el señor Martínez no es profesor. Es oficinista. La señora Martínez es secretaria.
No, la señora Martínez no es secretária, no trabaja. Os substantivos que indicam profissões combinadas com o verbo ser nas orações enunciativas, afirmativas ou negativas e interrogativas, como regra geral, não são precedidos pelos artigos indefinidos uma, una. Exemplos. Pedro es professor, Juan no es trabajador de la SEAT, ello es secretária. No entanto, o artigo às vezes é usado quando se responde sobre a profissão de alguém. Por exemplo, que es Pedro? Pedro es un profesor. El señor Martínez es oficinista. La señora Martínez no trabaja. Carlos habla inglés. Ana habla italiano. Ana no habla inglés. Vamos a Aranjuez el domingo. El domingo no voy a Aranjuez. Voy al cine com Carlos. Bom lembrar também que muita pronúncia espanhola, geralmente eles também falam o C com o mesmo fonema do Z, ou seja, o ponto do TH, ponto de articulação do TH do inglês. Já o espanhol, o castelhano da América Latina, geralmente eles não falam o C com o som do Z, né? Com o som do TH do inglês. Então nós teremos o espanhol da Espanha falando o Z e o C como o TH do inglês, e o espanhol ou castelhano da América Latina falando geralmente o C com som de S mesmo, e somente o Z, neste caso, com o som do TH, né? Então nós temos, por exemplo, sapato e cine, né? Sapato ou cine. El señor Martínez es profesor? No, el señor Martínez no es profesor. ¿El señor Martínez es oficinista? Sí, el señor Martínez es oficinista. ¿La señora Martínez trabaja? No, la señora Martínez no trabaja. ¿Carlos habla italiano? No, no habla italiano. ¿Anna habla italiano? Sí, habla italiano. ¿Vais al cine el domingo? No, no vamos al cine el domingo. Vamos, bem aberto, né? ¿Vas a Aranjuez el domingo? No, yo voy a Aranjuez el domingo. ¿Vas al cine con Carlos? Sí, voy al cine con Carlos. Mira, te presento a la señora Fernández, es secretaria. Mira, este es Antonio, es farmacéutico. Yo soy empleado de correos, la señora Fernández y yo somos secretarias. El señor Blanco y el señor Fernández son trabajadores. Carmen y Luisa son secretarias. Tú eres empleado de banco. Vosotros sois empleados de banco. La señora Fernández es secretaria. Sí, la señora Fernández es secretaria. Antonio es oficinista. No, Antonio no es oficinista. ¿Eres empleado de correos? Sí, yo soy empleado de correos. La señora Fernández y tú sois secretarias. Sí, nosotras somos secretarias. ¿Qué son el señor Blanco y el señor Fernández? Son obreros de la SEAT. ¿Qué son Carmen y Luisa? Son secretarias. ¿Tú eres trabajador? No, no soy trabajador. ¿Vosotros sois trabajadores? No, nosotros não somos trabalhadores. É bom lembrar também que em espanhol não existe E tônico e O tônico, sempre e O, né? Então não existe e O em espanhol, sempre vai existir somente e O átonos, né? E prestar atenção também que a letra J para eles vai ter o som do nosso R aspirado, né? Trabajadores. O H aspirado do inglês também, né? Tu não eres trabajador, eres oficinista. Vosotros no sois trabajadores, sois oficinistas. Yo no soy ingeniero, soy farmacéutico. Ellos no son profesores, son estudiantes.
O substantivo estudante ou estudiante unido ao verbo se exprime uma atividade do sujeito. E assim como os substantivos que indicam profissões, pode não ser precedido pelo artigo indefinido. Então é o mesmo caso, né? ¿Eres trabajador? No, yo no soy trabajador, soy oficinista. ¿Sois trabajadores? No, nosotros no somos trabajadores, somos oficinistas. ¿Eres ingeniero? No, yo no soy ingeniero, soy farmacéutico. ¿Son profesores? No, ellos não são professores, são estudiantes. Então, mesma coisa, o espanhol então não tem o dígrafo SS, professores para ele é grafado com um S só, né? E jamais vai ter o som de Z. Mesmo para a letra Z, o som da letra Z será o fonema praticamente do TH do inglês. Exemplo, se eu falar zapato, zapato, né? ¿Quién habla con el profesor? María. No, María no habla con el profesor. Carmen habla con el profesor. ¿Quién vive en la plaza de las Cibeles? Juan. No, Juan no vive en la plaza de las Cibeles. Juan vive en la calle Cervantes. ¿Quién escucha la radio? ¿Tú? No, yo no escucho la radio. Yo escucho un disco. María habla con el profesor. No, María no habla con el profesor. Juan vive en la plaza de las Cibeles. No, Juan no vive en la plaza de las Cibeles. ¿Tú escuchas la radio? No, yo no escucho la radio. Vocabulario. A menudo, frecuentemente, a veces, às vezes. Amigo, amiga, amigo, amiga. Só para lembrar, vez, em espanhol também termina em Z. Palavras geralmente, regra geral, terminadas em Z em espanhol. O Z muda para C e nós acrescentamos ES. Então, vez, né? Plural, veces. E a expressão às vezes, a locução aí adverbial, às vezes, né? Em espanhol se faz usando o a, preposição no singular. A veces. Só o vez que vai ser, vai ter praticamente a declinação aí de singular para plural. A veces. Amigo, amiga, amigo, amiga. Banco, banco. Casa, casa. Com. De. Disco, disco. Domingo, domingo. Empleado, empregado. Encantado de conocerle. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-la. Entonces, então. Faculdade, faculdade. Observar aí que entonces para eles tem a forma plural. E faculdade para eles é grafado com T e nós com D. Faculdade, né? O mesmo caso, liberdade, liberdade, né? Farmacêutico, hasta pronto, né? Aí nós temos uma expressão idiomática, até logo, né? Pronto aí é até logo. Hoje, engenheiro e engenheiro. O G também antes de E tem o mesmo som que o J, que é igual a H aspirado ou nosso R aspirado. Inglês, italiano, Londres, maestro, maestra, professor, professora de primeiro grau. Mañana, amanhã. No, não. Não está mal, nada mal. Então, lembrando o L final para eles aí, diferente de nosso U, né? Mal. Nós falamos L final com som de U. Eles vão falar velar aí, mal. Não está mal. E nós, nada mal. Nós não fazemos diferença entre U final e L final. Mal com L, mal com U, nós praticamente pronunciamos da mesma forma. No muy bien, não muito bem.
Obreiro, operário. Oficinista, funcionário de escritório. Então, oficina é escritório, é um falso amigo, não é oficina, né? E oficinista, então, será funcionário de escritório. Passeio, passeio. Praça, com Z, praça. Professor, professor. Que vaya bien, que tudo corra bem. Rádio, feminino. Rádio. Secretário, secretária. Señora, señorita. También te, a ti. Trabajador, trabalhador. Verbos contestar. Contestar aqui é responder, hein? Entrar, entrar mesmo. Escuchar, escutar. Hablar, falar. Trabalhar, trabalhar. Com, preposição que se usa como em português, junto com os adjuntos adverbiais de companhia. Exemplo, va al cine con Carlos, habla con el profesor, Pedro trabaja con él, de modo, de meio, de tempo, de causa, e em outras situações que analisaremos a seguir. A. Preposição que, precedida de um verbo de movimento, introduz o adjunto adverbial de lugar. Exemplo, vamos à Itália. Geralmente o verbo ir, ele vai ser regido pela preposição aí a, né? Vamos à Itália, vamos a ver, né? É usado em espanhol também para introduzir um objeto indireto constituído por uma pessoa. Exemplo, te presento a Carmen. En, preposição que introduz o adjunto adverbial de lugar. Exemplo, vivo en Madrid. Mi, mio, tu, tuyo. Adjetivos de primeira e da segunda pessoa do singular, utiliza-se mi e tu quando estes precedem o substantivo. Exemplo, mi disco, tu casa. São usados na forma plena quando seguem o substantivo. Exemplo, el disco mio, la casa tuya. Lectura. El señor López vive en la plaza de las Cibeles, es empleado de banco. Y la señora López es secretaria. El domingo no van al cine, a menudo van a Aranjuez, a casa de un amigo farmacéutico. A veces ella va de paseo y él escucha la radio. Mira, este es Carlos, es un amigo. Hola, Ana, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Carlos, te presento a Carmen, una estudiante amiga mía. Encantado. ¿A dónde vais? Vamos a la facultad. Entonces, adiós. Hasta mañana. Hasta la vista. Que vaya bien. Un otro diálogo. Buenos días, señora. Buenos días, señorita. Permita que me presente. Yo soy María, la amiga de Luisa. Encantada de conocerla. Pase. Gracias. ¿Luisa está en casa? Sí. Yo no sé, sí, hoy no se encuentra muy bien, está en casa. Hola María, buenos días. ¿Qué tal? ¿No te encuentras bien? No muy bien. Gramática. Estructura de la frase interrogativa. ¿Tú vives en la calle Cervantes? ¿Vives tú en la calle Cervantes? ¿Él trabaja en la SEAT? ¿Trabaja él en la SEAT? El profesor habla con Ana. ¿Habla el profesor con Ana? ¿Qué hacen María y Ana? ¿Quién eres? ¿A dónde vas? Como se chama usted? Em espanhol, a oração interrogativa se distingue da afirmativa. Primeiro, pelo ritmo ascendente da entonação. Segundo, pela liberdade de se alterar ao falar a ordem normal da oração afirmativa, colocando em primeiro lugar o objeto, o verbo ou o complemento e deixando o sujeito no final. Como exemplo, a oração afirmativa tu vives en Madrid pode transformar-se em vives tu en Madrid ou vives en Madrid tu, ou ainda en Madrid vives tu,
Na escrita, o espanhol se distingue do português pela inserção de um ponto de interrogação invertido no início da pergunta. É importante observar que quando uma oração tem a primeira parte afirmativa e a segunda interrogativa, o ponto de interrogação invertido se insere entre uma e outra. Por exemplo, hoje, por favor, vives em Madrid tu? Oração afirmativa. Tu vives em Madrid, sujeito mais o verbo. Oração interrogativa normal. Tu vives em Madrid, sujeito mais verbo. Oração interrogativa enfática. Vives tu em Madrid, verbo mais sujeito. Então aí há a inversão, né? Exemplos. ¿Qué hacen María y Ana? ¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¿Cómo se llama usted? Estructura de la oración negativa. Yo no soy trabajador de la SEAT. Ana no vive en la calle Cervantes. Em espanhol, a oração negativa é formada empregando seu advérbio no, que equivale em português ao não. Verbo ser, presente de indicativo. Yo soy secretaria. Tú eres farmacéutico. Usted es farmacéutico. Él es trabajador. Ella es estudiante. Nosotros somos profesores. Vosotros sois trabajadores. Ustedes son profesores. Ellos son estudiantes. Ellas son secretarias. Então, vamos terminando por aqui e até um próximo Hangout com a continuação do curso de espanhol, vídeo 2. Um abraço e uma boa noite. ¿A dónde vas? Vamos a Correos. ¿A dónde van Juan y María? Van al cine. Oye, ¿qué haces ahora? Me voy a casa. Oye, Pedro, ¿qué haces ahora? Va a casa de Carlos. Oye, Ana, ¿qué hace ahora? Va a Correos. Oye, Juan, ¿qué hacen ahora? Van al cine. Oye, Carmen y Ana, ¿qué hacen ahora? Van a casa de María. Oye, ¿qué haces ahora? Me voy a casa. Oye, Pedro, ¿qué hace ahora? Es una estudiante. María es una estudiante. Buenos días, Juan. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás, Carlos? Estoy bien. ¿Y cómo está Pedro? ¿Está bien? ¿Cómo está Carmen? ¿Está bien? ¿Cómo estás, Carlos? Estoy bien. ¿Y cómo está Pedro? Está bien. ¿Cómo está Carmen? Está bien. Carlos, ¿a dónde vas? Yo me voy a la universidad. ¿Y tú? Yo me voy a casa. Vou tirar o vídeo para a gente não ficar com a voz quebrando, ok? Conversación. Yo soy un estudiante. Me llamo Juan. Él es un estudiante. Se llama Pedro. ¿Qué es Pedro? Pedro es un estudiante. Pedro es un estudiante. Yo soy una estudiante. Me llamo María. Ella es una estudiante. Se llama Ana. ¿Qué es María? ¿Qué es María? María. Alô, teste, testando. Alô, teste. Muito bem, caros internautas, vamos para mais este Hangout com este curso de espanhol, vídeo 1. Então vamos aí das estruturas mais simples do idioma, como começa todo um curso de língua estrangeira, e depois aos poucos, de uma forma crescente, adentrando as formas mais complexas e aprofundadas do idioma, ok? E desta maneira nós vamos nos familiarizando com os sons, fonemas e estrutura linguística desses idiomas. Então vamos lá. Carlos.
¿A dónde vas? Yo me voy a la universidad. ¿Y tú? Yo me voy a casa. ¿A dónde va Pedro? ¿Va al cine? ¿A dónde va Ana? ¿Va a correos? ¿A dónde va Pedro? ¿Va al cine? ¿A dónde va Ana? ¿Va a correos? ¿A dónde vais? Vamos a correos. ¿A dónde van Juan y María? Van al cine.